Você sabia que os animais também ficam idosos? A gente pode fazer assim, os idosos, os animais idosos, eles têm que ter cuidados também especiais, assim como nós, que estamos ficando idosos? Então, eu vou falar agora com quem entende de assunto, a veterinária Isabelle Almeida. Bom dia, Isabelle, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Estar aqui mais uma vez é muito bom. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, diferente, né? Porque a gente não tem noção, às vezes, de que idade seu animalzinho, seu filho, porque a gente chama mesmo, às vezes, de filho, né? Mais um filho que você tem, mais um membro da família. Você que é tutor, sabe disso, o carinho, o amor que a gente tem pelos bichos. Então, às vezes, a gente não tem noção da idade, em qual idade cada animalzinho vai ficando mais velho e merece mais cuidados. Bom, logo de início, independente da idade, a gente tem que ter quais cuidados com o nosso cão, com o nosso gatinho em relação à idade. Vamos falar primeiro aqui dos cachorrinhos. Quais são os cuidados que a gente deve ter quando ele já vai ultrapassando uma idade? Certo. Uma coisa que você mesmo mencionou que é muito interessante é que os cães, os gatos hoje são membros da família, né? A gente chama de filho e por isso a gente tem uma expectativa maior da vida, tanto dos cães como os gatos, né? E isso é muito bom, então a gente pode acompanhar o processo de envelhecimento dos nossos pets, dos nossos filhos de 4 patas. Então, os cuidados, eles vêm desde os filhotes até a melhor idade deles. Quando eles vão ali chegando mais ou menos aos 7 anos, 6 anos, dependendo do porte desse animal, se é de grande porte ou pequeno porte. Ah, interessante. Tem essa diferença de acordo com o tamanho e o porte de cada um, né? Tem, sim. Você pode exemplificar para nós? Posso, sim. Animais de pequeno porte, que são aquelas raças até 10 quilos, Poodle, Shih Tzu, Yorkshires, eles tendem a ter o processo de envelhecimento mais demorado. Então, a expectativa de vida deles vão até 15 anos, 16 e até 20 anos, dependendo dos cuidados que esse pet vai ter. Porém, raças de grande porte, que são aquelas Rottweiler, Pitbull, ou as raças gigantes, como o Dog alemão, como o fila brasileiro, eles têm um processo de envelhecimento mais cedo. Então, a expectativa de vida desses animais de raças maiores é até ali 12 anos. Então, dificilmente a gente consegue encontrar essas raças com 14 anos. Então, o processo de envelhecimento deles é um pouquinho mais rápido do que raças pequenas. Interessante, doutora, mas é natural ou existe algum motivo específico para isso, dos pequenininhos ou os de pequeno porte e médio terem uma expectativa de vida maior? É natural mesmo, é genético mesmo, né? Então, a gente percebe isso na nossa rotina e são dados, né, que trazem essas informações sobre a expectativa de vida desses animais. Isso é mesmo da natureza deles, sim, né? É da natureza. Bem, e já que a gente já tem essa noção de expectativa de vida, e aí, quando a gente vê, através de vocês profissionais, ou porque a gente sabe mesmo que o pet já está começando a apresentar sinais de envelhecimento, né? Que são praticamente parecidos com os humanos, creio. Cansaço, não tem mais a vitalidade de sempre, não brinca mais com aquele vigor e tudo. E pode não estar doente, né? Apenas ficando mais velho. O que a gente deve fazer sob a orientação de vocês? Quais são os cuidados com a alimentação, também com os exercícios? Pronto. É interessante, esse pet, a partir de 7 anos, você já iniciar um processo de periodicidade das consultas. Ele precisa ir até o veterinário pode ir até ao pet, né, para fazer consultas periódicas, exames periódicos para poder acompanhar a saúde desse pet, porque o processo de envelhecimento, ele tem sinais sutis, né? Nem sempre esse pet ele vai trazer claudicação, que é ficar caxingando como se estivesse sentindo dor. Nem sempre esse pet ele vai estar ali dormindo o tempo todo. É um processo sutil. Então, normalmente o tutor nem sempre consegue perceber esse processo de envelhecimento. E com o acompanhamento veterinário, ele trazendo essas informações, as dicas de cuidado, é que vocês vão conseguir retardar, né,
as comorbidades que podem aparecer nos pets. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter com esse pet, né? A gente começa a melhorar a alimentação, na verdade, desde filhote ele deve ter uma alimentação de qualidade, mas a alimentação, a nutrição, hoje a gente sabe que não é só matar a fome, né, dos animais, mas nós precisamos nutrir esse pet. Então, a nutrição é muito importante, o acompanhamento com o pet é muito importante ao veterinário, né? O enriquecimento ambiental. Então, esse pet, muitas vezes, ele vai ter dores articulares. Então, usar tapetes antiderrapante é muito importante. Usar comedouros mais suspensos, da altura do ombro de cada pet, é importante para que ele não possa forçar essas articulações quando for beber água ou quando for se alimentar. Ou seja, doutora, desculpa ele interromper, para que o nosso público possa entender. A comida que você dá na vasilha, né, naquela vasilha, ela tem que estar na altura do seu animalzinho, do seu pet, cachorrinho, gato, para ele não fazer esforço. É isso, doutora? Isso. O ideal é isso. E a gente pode adaptar desde a idade, filhotinho, adulto, não só quando chegar naquela fase de envelhecimento. Então, os comedouros, os suportes de comedouro e bebedouro devem estar na altura dos ombros, para que eles não possam forçar tanto essas articulações. É interessante, às vezes a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes, né? E é bom a gente sempre se comparar, né? Quando você come, você não tem que botar na mesa, né? E não tem, o prato não tem que ficar na sua altura, para que você confortavelmente você possa, numa altura que confortavelmente você possa comer. Assim é o seu bichinho também. Então, Verdade. Todo cuidado é pouco. E as doenças, doutora, quais são as doenças que são mais comuns nos nossos cãezinhos, gatinhos idosos, mais idosos? Como eu já falei, as alterações articulares, né, elas já começam a aparecer artrites, artroses, doenças, alterações oculares, então o surgimento de cataratas, olho seco também é muito comum, principalmente em raças de pequeno porte. Alterações na audição, eles vão diminuindo, né, a audição deles. Eles podem apresentar alterações cardíacas, alterações renais, hepáticas e tudo isso. Alterações, é muito importante lembrar disso, alterações na boca desse pet, né? Começa o surgimento de tártaros, gengivites. E aí eu aproveito para falar que muitos tutores de pets ficam receosos de fazer a limpeza, a profilaxia dos dentes dos animais, né, do pet, do cão e do gato. E eu peço que não tenham esse medo. A gente faz os exames, faz todo o protocolo inicial para que esse pet vá com o menor risco para um processo de anestesia e limpe bem os dentes, né? Esse processo tem que ter anestesia, né? Sim. E esse processo de limpeza impede várias outras comorbidades. Uma dúvida, de quanto em quanto tempo, então, a gente pode fazer? Vou dar um exemplo prático para que quem está em casa tenha ideia. Vamos dizer, eu tenho um cachorrinho com 3 anos. Eu não noto mau hálito, nada disso nele, mas está sempre fazendo a limpezinha. De quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer essa limpeza, que é com um profissional, com anestesia, tudo direitinho? Pronto, a limpeza dos dentes, por isso que eu digo, a consulta periódica com o veterinário é muito importante, porque ele vai dizer, olha, está no tempo da gente fazer essa limpeza, porque vai de animal para animal, de raça para raça. Tem raças que tem aquele acúmulo de tártaro com muito mais facilidade do que raças maiores, mesmo, né? Comendo mesmo a comida comendo. Ideal e Isso. tudo, a gente não dando o que não deve para o bicho, Isso. né? O ideal é a gente escovar os dentes dos nossos pets todos os dias, né? Assim como a gente. E aí, então, esse processo de limpeza vai muito da avaliação do veterinário, tá? Certo. Então, às vezes, eles precisam repetir a cada 2 anos, essa tartarectomia, mas vai muito da avaliação mesmo. E falando de limpeza e de higiene, que a gente, como você mesmo disse, tem que ser feita diariamente. Às vezes a pessoa tem medo de mexer, de não fazer direito, é só ter a orientação do veterinário ou da veterinária, né? E na limpeza do resto do corpinho do animal, porque tem ouvido, tem lugares muito sensíveis que às vezes a gente fica com medo, né, gente? De tocar, de estar ali limpando, de machucar, ou dele vir morder você numa reação. Então, você pode nos dar algumas dicas em relação ao resto do corpo? Claro. Olha, primeiro a gente
tem todo aquele processo de quando é filhote e ensinando tudo isso. É importante a gente adaptar os nossos filhotes a todo esse processo de higienização. A gente tem no mercado produtos de limpeza dos olhos, produtos próprios para limpeza de ouvido, e isso precisa de uma periodicidade. Sim. Não precisa ser todo dia, por exemplo, limpeza do ouvido, pelo menos aí a cada 21 dias ou uma vez no mês, depende muito da produção de cerumen que cada cãozinho ou gato vai ter. Mas esse processo de limpeza, de higienização, de escovação, de banho em pet shop, ou banho na própria casa, escovar os dentes, tudo isso deve ser uma adaptação desde o início da primeira fase do cão e do gato, para que quando chegue na melhor idade, sim, quando eles estiverem idosos, esses procedimentos, esse pegar, tocar no meu pet, fazer a higienização dele, trocar ele de lugar que muitas vezes ele vai precisar, né? Fazer uma limpeza dos dentes, tudo isso ele já vai estar adaptado quando estiver na melhor idade. Então, todo aquele processo de os cuidados com o envelhecimento, com pets idosos, também inicia com o pet filhote. Pronto. Bom, e aí a gente está muito preocupado, todo mundo, com a questão ambiental, com esse calor enorme que está fazendo, com as altas temperaturas, nos afetam demais, a gente preocupa muito com os idosos, com as crianças e também com os nossos bichinhos, né, gente? A gente nota, assim como nós, eles têm que beber mais água, a gente nota eles arfando, cansados, com a língua para fora. Enfim, a gente tem que ter todo cuidado. Pode ou não pode toda hora? A gente, quando está em casa, toma banho toda hora, ou pelo menos do jeito que a gente fala lá em casa, se molha, né? Não é nem um banho completo, só para refrescar. A gente pode fazer isso com o pet? Como é que a gente faz, e dependendo de cada raça, o que a gente pode fazer para aliviar esse calor? Qual é o cuidado que a gente tem que ter nessas altas temperaturas? Pronto, e isso vale para os pets de todas as idades, né? Deixar sempre a aguinha fresca, trocar essa água pelo menos 3 vezes ao dia, no mínimo. Eu posso pôr gelo, né, dentro dessa água, fazer sorvete com frutas, com sachês e patês, deixar sempre um local reservado, com sombra, né, ventilado para esse pet. Eu posso colocar tapete gelado. Hoje nós temos no mercado opções de tapetes gelados. Interessante. Né? Então eu posso dar esse presente para o meu pet, tanto, principalmente na idade mais avançada, né? Nesse processo de envelhecimento, onde a locomoção do meu pet idoso fica menor. Então ele se locomove menos, ele escolhe um local para ficar, então ali eu já posso colocar um tapetinho gelado para ele ficar bem à vontade. Aproveitando, quais são as outras adaptações que a gente pode fazer na casa em relação ao nosso pet? Porque assim como para o seu idoso, para o nosso idoso, a gente faz algumas adaptações, né? A gente coloca um suporte lá no banheiro para ele segurar, corrimão, né? No prédio tem que ter nos locais certos, rampas e tudo mais. Eu imagino que para os nossos animaizinhos, para os nossos pets, nossos filhotes, a gente também precise fazer essa adaptação, já que a doutora Isabelle está falando aí de todas as atenções que a gente tem que ter. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do nosso cãozinho idoso, do nosso gatinho? Pronto. Basta a gente lembrar das alterações que eu mencionei anteriormente. Então, se ele começa a ter alterações articulares, tapetes antiderrapantes, auxiliar esse pet, se ele gosta de subir na cama, eu coloco uma rampa auxiliar, ou coloco uma escadinha para ele estar subindo e evitar ele pular e forçar essas articulações. Eu posso limitar alguns espaços também dentro de casa, por exemplo, aqueles pets que já têm as articulações doloridas, subir e descer a escada constantemente já não é tão indicado. Eu preciso lembrar também que esse pet pode estar com a visão um pouco comprometida, então trocar os móveis de lugar ou colocar móveis pontiagudos a gente já não aconselha tanto. Lembrar que quando a idade vai chegando, os fatores estressantes são mais comuns, né? Eles se estressam com mais facilidade. E o estresse é um fator deletério para toda a fisiologia do corpo, né? Então a gente tem que evitar o estresse desses animais, então deixar eles mais quietinhos, mais calminhos. Então tudo isso é importante fazer com os nossos pets e nutrir esse pet muito bem, oferecer rações, ou seja, alimentação natural, ou seja, ração, né, comercializada, que seja de boa qualidade.
né, própria para aquela idade. Por exemplo, eu não posso dar ração de filhote para um cão idoso, Olha aí, que isso já aí vem com um nível de caloria muito alto e que o meu idoso não tem essa necessidade. Isso aí é uma ótima observação, porque a gente tem que até saber comprar ração, né? Até a ração, você pode pedir orientação, inclusive lá na lojinha que você está acostumado a comprar, especializada para alimentação de animal, que é para não estar trocando, a idade é muito importante. A Lorena já sinalizou aqui para mim, mas aproveitando para mandar um beijinho para os gatinhos da Lorena, que fizeram aniversário, um deles fez aniversário, né, Lorena? E ela fez a festinha de aniversário, vou já contar detalhes para vocês. Isso aí é liberar o estresse também, né, doutora? É uma forma de liberar o estresse também. Mas a Daniele Calácio, lá do Conjunto Joemile Falcão, pediu para aproveitar que eu ia lhe entrevistar e perguntar se faz mal deixar o pet dormir debaixo da cama no ar-condicionado, porque ele já vai diretamente para lá, se faz algum mal por causa dos resfriados, essas coisas. Não, não faz mal. Na verdade, é uma maneira que ele está tendo de se refrescar e muitas vezes se sentir seguro. Tá ali debaixo da cama do seu tutor, é um lugar seguro. Então não faz mal. Não, né? Não, de forma alguma. Só ter cuidado com os ácaros e tudo. E se ele for um pet mais alérgico, porque pode acontecer, assim como crianças, a gente pode ser um pouquinho mais alérgico. É só ter esse cuidado. Mas de um modo geral, não faz mal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora Isabelle Almeida, por essa entrevista, por estar aqui com a gente falando sobre os nossos amigos que já estão ficando velhinhos, né? Os cuidados que a gente deve ter com eles. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo e um bom dia. Bom dia, muito obrigada e obrigada a todos. E aproveite, como as pessoas que estão aqui perguntando, fazendo outras perguntas, porque o tempo é curto, como é que pode lhe encontrar aí nas redes sociais? Pronto, eu trabalho hoje com atendimento veterinário em domicílio, então eu vou até a casa do pet do tutor, no conforto do seu lar. E você pode entrar em contato e me acompanhar através das redes sociais, que é Isabelle Almeida Vet, tá? E lá eu trago dicas, mostro um pouquinho da minha rotina e aí por lá a gente pode tirar todas as dúvidas. Muito obrigada a todos. Tá vendo aí, gente? Que bom, né? Tão bom a gente ter essa informação, porque são informações detalhadas, são curiosidades, tudo que você tem que tomar cuidado quando o seu pet, quando o seu animalzinho, seu filho, né, vai ficando mais velho.